Bom, hoje falar do grande lançamento aí que tá pra vir, Resident Evil 4 Remake ou Resident Evil 4 Reimaginação. Tá. Eu tenho um problema com essas reimaginação de Resident Evil que saiu ultimamente. E meu maior problema, na verdade, não é nem com o 4 reimaginação que tá saindo agora. Porque, bom, eu tenho meus problemas com ele, mas o maior mesmo é o que começou com tudo isso, que foi o 2. No caso do Resident Evil 2, essa imaginação que saiu, as pessoas queriam um remake do Resident Evil 2 desde que o Resident Evil 1 Remake lançou, eu acho. E o 1 Remake foi muito, muito bom, lá desde aquela época lá do GameCube, porque ele pegava basicamente tudo que o original, o 1, fazia e melhorava sem precisar mudar o estilo de gameplay dele. E uma curiosidade também é que o remake do 1 lançou antes do 4, até onde eu sei. E por causa que o 1 remake foi tão bom assim, o pessoal começou a querer que tivesse acontecido a mesma coisa com o 2. Ele tivesse um remake no estilo do 1. E teve até fan game do 2, o que seria um remake dele mais ou menos, no mesmo estilo que o original, só que com gráficos melhores. E aí a própria Capcom anunciou que iria estar fazendo um remake do 2. E uma boa notícia, porque pô, é o que todo mundo queria ver. Agora realmente iria acontecer. Passa-se anos e não tem nada de notícia. O Resident Evil Remake 1, ele relança agora para as plataformas atuais, né? PlayStation 4, Steam e eu não sei, até o Xbox One. E o Resident Evil Remake nessa plataforma atual, ele faz um bom sucesso. E a Capcom decide realmente trabalhar de vez no Resident Evil 2 Remake. E aí eles finalmente anunciam o 2 Remake. Porém, não é exatamente um remake do 2. É algo totalmente diferente. Os caras decidem fazer uma reimaginação ao invés de fazer um remake. No começo todo mundo ficou com o pé atrás. Eu acho que todo mundo ficou com o pé atrás desse negócio. Porque pode dar muito errado. O que os caras estão fazendo? O que a Capcom tá fazendo? E os caras ainda fizeram isso com a desculpa que, ok, o estilo do 2 original eles não iam gostar porque tem aqueles controles de tanque com aquelas perspectivas de câmera estranha. Apesar deles terem lançado o remake, né? E o pessoal ter gostado, né? Mesmo assim, os caras decidiram que iriam tirar isso do 2 e transformar ele num outro jogo. Bom, o jogo lançou. O pessoal gostou dele porque ele tinha leves lembranças ao Resident Evil 2 original. Daí, beleza, o pessoal falou, hype agora, vai sair o 3, a reimaginação do 3. E aí realmente lançou. Do 3 foi ruim, ninguém gostou do negócio. Várias pessoas não gostaram por vários motivos diferentes. E os caras agora anunciam que vão fazer o reimaginação do 4. E eu já tava começando a ficar bem pessimista depois do 3. Agora que tá pra lançar o 4, voltando no 2, eu acho que ele não era tão bom quanto as pessoas pensavam assim. Não porque ele não é bom como um jogo, mas porque ele simplesmente não é aquilo que as pessoas queriam realmente. Eles falaram que iam fazer um remake do 2. Eles anunciaram que iam fazer um remake do 2. Quando finalmente chega pro jogo lançar, eles falam, não, na verdade esse jogo não tem nada a ver com o 2, ele é um jogo novo. Mas o maior problema disso é que os caras simplesmente mataram a chance de existir um remake do 2 de verdade. O Resident Evil 2, reimaginação não é o Resident Evil 2. Os caras fizeram essa reimaginação para que os jogadores modernos conseguissem ter a experiência do jogo original. Mas o jogo é tão diferente
que o único jeito de você ter a experiência do jogo original é jogando o jogo original. É tão bizarro porque como se o fato do 2 novo ou se o Resident Evil 2 estivesse segurando ele pra trás. E se ele fosse um jogo simplesmente novo, ao invés de querer tentar ser o Resident Evil 2 ou querer tentar lembrar o Resident Evil 2, eu acho que ele simplesmente seria melhor. Porque na época foi hype, então o pessoal ficou meio cego pelo hype e simplesmente assumiram que o jogo, porque ele é um jogo bom, automaticamente deu certo. Ele foi uma boa reimaginação, foi um bom remake. E também outra coisa que o pessoal ficou pensando também que falaram, tipo, bom, ele automaticamente é melhor que o original. E depois que o hype acabou, dá para olhar para aquele jogo melhor e falar, não era exatamente isso que o pessoal queria. Ok, é um jogo bom, mas ele simplesmente não é o Resident Evil 2. E o pior disso tudo é que agora o Resident Evil 2 para as pessoas virou esse 2 novo, apesar de antes desse 2 novo existir, o 2 original era um jogo bem aclamado pelo pessoal. Logo depois que esse 2 novo lançou, as pessoas tratam o 2 como se ele fosse só um jogo velho. E eu digo isso porque tá começando a acontecer isso com o 4 também. O 4 tem uma gameplay que funciona e ele simplesmente não precisava de mudança, ele não precisava de um remake. Só que a galera tá no hype e no momento que saiu o trailer desse 4 remake aí, agora automaticamente todo mundo tá achando que ele é melhor que o 4 original. Bom, pessoas têm gosto e tudo mais, mas eu sinto que isso é só causado pelo hype. Do mesmo jeito que o 2, todo mundo acha que ele é melhor que o original simplesmente por causa do hype da época. E o 4 é mais esquisito ainda, porque o 4 ele funciona perfeitamente pros dias atuais. Os controles deles funcionam bem ainda, porque ele é um jogo de survival horror com ação e não é um jogo de tiro em terceira pessoa. Então funciona perfeitamente com os níveis dele e tudo mais. Agora esse 4 novo, ele tá indo por um caminho mais parecido um pouco com Resident Evil 6 da vida. O estilo de gameplay dele, que o movimento do personagem é mais livre, mas ao mesmo tempo os inimigos podem fazer um monte de coisa diferente também. Que eu digo, não é que é ruim por si só, mas não é exatamente o Resident Evil 4. Ele tem leves coisas que lembram Resident Evil 4, mas se você joga ele não é o Resident Evil 4, ele não é um Resident Evil 4 nos tempos atuais. Ele é tipo um jogo diferente. Essas melhoras que o pessoal cita e falam que é tipo melhorou isso do Resident Evil 4, na verdade é porque o Resident Evil 4 novo, ele é literalmente um jogo diferente. Por isso que o pessoal acha que é melhora do original, porque eles estão no hype, eles acham que qualquer mudança é automaticamente melhor que o antigo. Um argumento que geralmente usam pro 4 novo ter uma gameplay diferente do 4 original é porque o 4 original eles já jogaram tanto e ele já foi lançado em todas as plataformas, que eu até entendo esse sentimento, mas meu argumento contra isso é: ele foi jogado por tantas pessoas e lançou para tantas plataformas diferentes, porque a gameplay normal dele funciona. Então, se tinha algo que eles não precisavam mudar, definitivamente era a gameplay. E o 1 remake tá aí para provar isso, que você não precisa mudar a gameplay principal do jogo para criar um remake bom. O hype, ele cega as pessoas, que eu tenho quase certeza que as mesmas pessoas que defendem o Resident Evil 4 novo por ser diferente, elas provavelmente estariam defendendo ele também se ele fosse igual. Eu acho que esse 4 novo tá sendo limitado também pelo fato dele ser o Resident Evil 4, ele tá tentando ser o Resident Evil 4, mas ao mesmo tempo ele quer ser diferente, então ele acaba virando
uma espécie de monstro Frankenstein. Ele iria ser bem melhor como um jogo próprio, porque funcionar ele funciona. Ele literalmente tá tentando espremer um pouco do legado de um jogo que é muito bom. Ele tá usando o nome pra poder ter certeza de sucesso. Porque esse Resident Evil 4 novo, sem o nome Resident Evil 4, seria um jogo muito mais arriscado. E qualquer jogo, na verdade, seria mais arriscado. E é por isso que a Capcom tá usando esse monte de reimaginação pra criar jogos que não tem nada a ver com os originais em termos de gameplay. E eles tentam manter a história ali porque o pessoal mais do mainstream, eles não ligam muito que a gameplay seja mudada, contanto que a história esteja ali. E independente se você prefere os antigos ou os novos, tem uma coisa que dá pra concordar, que esses jogos não deveriam ter o mesmo nome dos antigos. Eles deveriam ser jogos novos, que eles, com certeza, em termos de gameplay, eles teriam uma qualidade maior. Que eles estão tentando usar os níveis dos antigos com uma gameplay diferente. Isso tá segurando muito mais eles. Bom, sabe o que mais que dá pra adicionar ainda? Os caras falam, por que não fazer remake do Resident Evil 1 remake? Mas aquele jogo já tá perfeito. Por que em vez disso não fazer um remake de verdade do 2 e do 3? Isso sim seria bom. Então é isso aí, falou, tchau.